Vamos comigo em Êxodo capítulo 17, por favor. Agradeço a cada um de vocês pelas orações. Essa semana que passou, meu pai continua hospitalizado. Ele já estava com uma série de comorbidades no processo e acabou contraindo o vírus da Covid. E já passou o ciclo de 14 dias, ele está já 14, 15 dias hospitalizado na UTI. Soubemos ontem de um grande avanço, ele vai sair da UTI hoje, para a glória de Deus. 3 dias atrás o médico não tinha nenhuma perspectiva e nos deu essa notícia ontem. Ele está vindo para o quarto hoje, possivelmente. Então nós ainda estamos confiando nesse Deus que cura toda enfermidade. Basta uma palavra dele e tudo pode ser resolvido. A oração o rim dele precisa de voltar a funcionar, acabou comprometendo, carregou demais, porque desencadeou uma bactéria no pulmão e esse tem sido o desafio, combater essa bactéria. E eu tive uma experiência, eu e a Kátia e a minha família, essa semana que passou, a outra, né? A gente ficou em quarentena esses últimos 10 dias por conta dessa demanda toda. E nesse processo todo a gente teve um privilégio de poder ficar no hospital lidando com todo esse desafio. Eu confesso para você que foi um dos tempos em que Deus mais ministrou o nosso coração. Nesse período em relação à compaixão, em relação a sentir a dor do outro, a nos tornar mais gente no meio de gente que sofre. Eu percebi que no meio do processo da vida, a gente vai lidando com tantas coisas e nós vamos tornando insensíveis e indiferentes à dor de quem está sofrendo às vezes. Por isso que não nos importamos em ligar para alguém, evangelizar alguém, falar do amor de Jesus para alguém, falar da única esperança que é Cristo para a vida de alguém. Por isso que nós nos limitamos a lidar com as nossas dores e com as nossas crises e vamos nos fechando cada vez mais com a gente. E quando Deus nos coloca nesses lugares, que você vê tanta gente sofrendo, tanta gente pedindo 30 segundos de ar para respirar, tanta gente no final da vida, desesperada, por poder voltar a respirar, por poder ser aspirado mais uma vez, porque está bronco aspirando, e já está todo roxo. Você vê como a vida é frágil, como a vida é limitada, e como nós precisamos ter mais sensibilidade pela dor do outro. Como precisamos tirar todo o viés ideológico, político, partidário, todo o viés egoísta da nossa vida e olhar para quem sofre. É bom que mais de 3 milhões de pessoas foram curadas do Covid. É bom que não sei quantos milhões saíram do hospital. Mas é triste lidar com 136 mil pessoas que partiram, com seus familiares sofrendo. Nos hospitais, 20 dias, ininterrupto, 24 horas por dia, do lado de alguém que está prestes a partir por uma linha, um fio de vida. 30 segundos, 20 segundos, define. Segunda questão que eu observei ali, é um sacerdócio dos profissionais de saúde. Vou dizer algo para vocês. Eles têm feito muito mais do que a igreja tem feito, em relação a cuidar de vidas, a amar vidas, a não se importar com serem contaminados ou não, porque não dá tempo. Eu vi lá que não dá tempo. Nós tivemos essa experiência. Quando alguém está naquele último momento, que precisa de algum procedimento, tudo é muito rápido. São muitas pessoas em cima do paciente, ou para reanimá-lo, ou para aspirá-lo, ou para colocar, ou entubá-lo, alguma coisa. E ali está todo mundo exposto. Eu não vi nunca ninguém se preocupar. Eu não vi o medo dominar ninguém. Eu não vi a cautela dominar ninguém. Sabe o que eu vi? A vida dele é mais importante que a minha agora. Eu vou salvá-lo. Eu vou salvá-lo. Essas foram algumas das lições que aprendi nas semanas que passou. De sermos mais sensíveis com quem sofre, com quem chora. Então, se você tem opinião para emitir, você tem até o direito, mas pense em quem perdeu entes queridos. Pense em alguém que está sofrendo.
um leito de hospital há 20 dias, 25 dias, 30 dias, 10 dias. Pensa um sofrimento e uma agonia. Choremos com os que estão chorando nesse momento. Agora é momento de chorar com os que estão chorando. Então continue orando pelos enfermos. Nós temos vários em nosso meio atravessando essa luta. Vários irmãos sofrendo. Vários irmãos. Vários irmãos. Eu queria mesmo clamar. Na próxima semana, eu vou estar comunicando com vocês. A gente vai iniciar um processo de jejum e oração de 10 dias como igreja, todo mundo. Só pelos enfermos, pelos familiares, pelos que perderam entes queridos. Para que Deus possa mover. Ribeirão Preto está num índice altíssimo de mortalidade ainda por Covid. Isso não é fake. Isso não é fake. Isso não tem nada a ver com partidarismo e nada a ver. É para que a gente ore. Nós precisamos orar. A igreja precisa se colocar nesse lugar. Êxodo capítulo 17, versículo de número 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Êxodo capítulo 17, versículo de número 1. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendes comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matares de sede, a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão um bordão com quem feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio a Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolha-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomara uma pedra e a pusera por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Pai, muito obrigado pela tua palavra lida nessa manhã. O que nós mais precisamos agora é que ela seja revelada e ministrada pelo teu Espírito Santo em nossos corações. Fala conosco. Espírito Santo, nos convença nessa manhã que o Senhor é a nossa bandeira, Jeová Nissi, a nossa bandeira da vitória, a nossa bandeira da conquista, o estandarte que o Senhor entrega nas nossas mãos nessa manhã para celebrar a vitória em Cristo Jesus. Que saiamos daqui, Deus, convictos que o melhor do Senhor
está por vir em nossas vidas. Assim oramos, gratos pela tua palavra lida, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero compartilhar com você, não vai dar tempo hoje, então vai ser em 2 semanas que eu vou ministrar esse texto. E o tema da mensagem é descanso ou desespero? A batalha nossa de cada dia. Eu quero compartilhar partindo desse princípio, desse pensamento para os nossos corações. Diante das batalhas que estamos travando, dia após dia, o que nós temos escolhido em Deus? A partir de Cristo, a partir da fé, a partir de tudo que já aprendemos e ouvimos ao longo da nossa caminhada. Nós temos encontrado esse lugar de descanso em Deus, no meio das guerras e das batalhas travadas, ou o desespero tem tomado conta do nosso coração. O texto que nós lemos aqui vai falar especificamente sobre 2 problemas, 2 situações, 2 experiências dentre muitas experiências que o povo de Deus está tendo durante a peregrinação de 40 anos no deserto. Êxodo, você sabe todo o contexto dos 40 capítulos de Êxodo, é a caminhada da retirada do povo de Deus do Egito, da mão forte de Deus em relação a Faraó e ao Egito, a escravidão do Egito, para a condução deles através de um deserto até Cades Barneia, para que eles atravessassem a terra prometida. Esse período durou 40 anos. Alguns especialistas dizem que duraria aproximadamente 3 meses, 90 dias de uma jornada dos homens, das mulheres, do gado, com as crianças, dos animais, para que eles chegassem até o limiar, para a travessia do Jordão à terra prometida. Porém, eles não conseguiram lidar com a jornada. Eles não conseguiram processar a trajetória. E foi no meio dessa guerra travada, desse discipulado de Deus com a nação, para poder tirar esse Egito de dentro do povo, mudar um sistema de crença, de convicção, de fé, de costumes, de hábitos, de comportamentos, que eles foram reprovados. Eles não suportaram as provas. E por não suportarem as provas, aquela geração pereceu durante 40 anos no deserto. Só uma outra geração, através de Josué e Caleb, é que vai herdar a terra prometida. Durante um período de 40 anos, houve 42 estações de paradas que Deus estabeleceu na jornada para tratar esse povo. Foram 42 situações em 40 anos, que foram fatos e acontecimentos narrados, em que em cada parada Deus tinha um ensinamento, um princípio, uma verdade, um propósito, para que eles amadurecessem, crescessem, aumentassem o seu nível de fé e estabelecessem agora para um novo nível de caminhada. E aí eles reprovam nesse processo. Eu queria ter tempo de passar para você, e a hora que Deus permitir, as 42 estações, o sentido e o significado de cada uma delas. Você vai ver que foram 42 provas. Foram 42 situações inusitadas. Em todas elas, presta atenção nisso, Deus estava com eles. Deus nunca os deixou, nunca os desamparou. Durante o dia tinha uma coluna de nuvem, para que eles tivessem sombra, proteção. Essa nuvem era o próprio Senhor conduzindo a vida deles. Durante a noite, uma coluna de fogo nesse deserto, que os aquecia, que os protegia dos animais, que os protegia dos inimigos, das tempestades, que os iluminava, que os fortalecia, que os aquecia. A roupa deles não se envelheceu, os sapatos não se envelheceram. Todos os dias pela manhã, eles saíam e tinham maná novo a cada dia. Deus nunca os abandonou no meio da prova.
Deus nunca os deixou no meio das adversidades. Deus nunca virou as costas para o seu povo. Deus nunca os abandonou nem na desobediência deles, nem nos momentos em que eles viraram as costas, reclamaram, murmuraram, criticaram, obstinaram, endureceram o coração. Mesmo assim, Deus levou eles para a próxima prova, para dar uma outra chance, uma outra oportunidade, um outro momento. Mas eles não conseguiram lidar com as situações. Na verdade, essa é a nossa história. Essa é a nossa vida. Pode ser que você não passou ainda por 42 situações, por 42 estações ou processos, ou o que você quiser chamar, luta, batalha, guerra, deserto, o que você quiser chamar. Mas em cada situação que você está atravessando ao longo da sua vida, são provas, testes, com a vontade permissiva do Deus Todo-Poderoso, mas Ele está com você. Ele caminha com você. Ele te conduz nesse período. Ele te conduz nesse processo. E Refidim, o capítulo 17, é o palco da primeira batalha travada depois que eles saíram do Egito. Eles já haviam passado 6 estações, essa é a 7ª estação. E agora vai ser levantado um líder chamado Josué. Ele vai liderar a batalha no campo. Olha Deus treinando a próxima geração. Nesse processo todo, Deus coloca o seu povo para lutar, coloca o seu povo para guerrear, mas deixa bem claro a cada um de nós que essa batalha só vai ter êxito e sucesso se tiver os intercessores, tiver os adoradores, tiver aqueles que clamam, tiver aqueles que batalham, sabendo que a vitória vem por meio do braço forte do Senhor, que é a nossa bandeira. Agora olha só. Mesmo sabendo que já temos a vitória, mesmo sabendo que Ele é a nossa bandeira, você vai ter que ir para o campo de batalha. Irmãos, esses não são dias de parque de diversões. Esses são dias de campo de batalha. Nós estamos numa guerra. Nós estamos num momento crítico da história. E no meio de uma guerra você não pode distrair. Você não pode endurecer o coração. Na batalha você não pode se afastar. Na batalha você, queira ou não, precisa lutar. Aceite ou não, você vai ter que ir para a peleja. Não tem como você vencer. As diferenças vão ser garra, determinação, convicção. Na verdade, e Moisés sabia muito bem disso, que o povo não era preparado para guerrear. Pensa um povo que ficou 430 anos escravo no Egito. Não tem mentalidade de guerreiro. Não tem estratégia de guerra. Não tem arma bélica para guerrear. Quando você vai estudar sobre Amaleque, você vai ver que era um exército que massacrava os povos. Destemidos. Eles tinham algumas práticas essenciais. Eles eram estrategistas, eles atacavam na surdina, eles tinham estratégicas militares, armamentos específicos, eles tinham uma especialidade. Quando você vai estudar a história de Amaleque, que não dá tempo de eu entrar aqui com você, você vai ver que eles atacavam os fracos, os desanimados e os retardatários que ficavam para trás. Eram 3 características. Porque o que estava fraco na fé, o que já estava desanimado, e o que está fora de compasso, de ritmo e fica para trás, o coração dele começa a amargurar. Ele se torna um reclamão. Daqui a um pouco ele começa a murmurar. Daqui a um pouco ele começa a criticar. Daqui a um pouco é uma linha para endurecer o coração. E daqui a um pouco a incredulidade e o medo tomam conta do coração dele. Amaleque é esse inimigo estrategista que vai aproveitar as oportunidades do momento e das circunstâncias para poder fazer com que a gente fique parado em alguma estação da nossa vida. Em algum desses pontos de provas que todos nós
afastamos, para que a gente não avance, não desfrute o Senhor que é a nossa bandeira, a nossa vitória. Por isso que essa é uma manhã de nós irmos para o campo de batalha para vencer a Amaleque em nome de Jesus. São dias de derrotar a Amaleque. São dias de nos preparar para que a gente possa vencer. A partir dessa caminhada em Números 33, de 1 a 14, depois você vai ver toda essa relação de quantas estações eles tinham atravessado. Primeiramente saíram de Sicote, foram para Etã, retornaram para Piairote, atravessaram as águas desertas do deserto de Mara, na sequência foram para Elim, acamparam no deserto de Sim, foram para Dófica, em Alos, e só chegaram então em Refidim, ou seja, eles já haviam experimentado do cuidado, da proteção e da provisão de Deus. Do momento que eles saíram do Egito, até onde eles estão aqui agora em Refidim, já tinha passado 90 dias de caminhada. 90 dias. Deus já tinha transformado as águas amargas em Mara para eles. Eles reclamaram porque queriam água. E sabe o que Deus fez? As águas estavam amargas, transforma as águas em Mara. Se tornou em água doce. Deus já tinha trazido livramento para eles. Eles já tinham uma trajetória do cuidado, da proteção e da provisão de Deus. Eles estão indo agora para o Sinai, a ordem é ir para o Sinai, onde Deus vai entregar as tábuas para Moisés. E agora eles chegam na outra prova. Essa prova, foi o que eu li o texto para você, diz que tendo partido, versículo 1 do capítulo 17, do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, eles acamparam em Refidim. E não havia ali água para beber. Sabe qual que é a definição da palavra Refidim? Olha só. Descansos, paradas, lugares de refrigério. Um local de parada de Israel no deserto, do Egito entre o Sinai. Entre o Egito e o Sinai. Deus preparou um lugar de descanso no meio do deserto, da trajetória de caminhada deles até o Sinai, que eles vão receber as tábuas das leis, para que eles pudessem se recompor no processo, para que eles pudessem desfrutar no meio dessa batalha o descanso. Sabe o que imperou no coração deles? O desespero. Ei, foram quase 6 meses já de processo de pandemia até aqui. Essa é a prova latente de cada um de nós. Contudo, qualquer área da nossa vida. No meio desse processo, é um deserto. Temos bestas feras para enfrentar. Temos a politicagem para enfrentar, a corrupção para enfrentar, desemprego para enfrentar, o medo para enfrentar, a doença para enfrentar. Temos tudo para enfrentar. Só que Deus tem um lugar que é uma parada de descanso para cada um de nós. Ou nós vamos chegar nesse lugar no meio da batalha, o desespero vai tomar conta do nosso coração. São decisões que eu vou precisar tomar todos os dias. Olha aqui comigo, o versículo de número 1 vai dizer na parte B, lá no finalzinho: eles acamparam em Refidim, no lugar de descanso, e não havia ali água para beber. Olha como Deus prova a gente. Lugar de descanso, refrigério, renovo, pausa, entrega, confiança, aí não tem água para beber. A ação imediata deles, versículo 2: concedeu, pois, o povo com Moisés e disse, contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contentes comigo? Porque vocês estão tentando Deus. Tendo aí o povo sede de água, reclamou, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matares de sede, a nós, nossos filhos, os nossos rebanhos? Então clamou Moisés a Deus: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me? Respondeu o Senhor a Moisés, versículo 5: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão bordão, com que feriste o rio, e vai. Porque olha só, Deus já tinha transformado as águas amargas de mar em água doce, e eles beberam água. Faltou água, Moisés clamou e Deus deu água. Agora o rio, feriste o rio, Deus deu água para eles.
Um capítulo para trás. Eles tinham tido uma experiência recente do cuidado da provisão de Deus. Surge o próximo teste. Surge a próxima prova. O que os crentes fizeram? Não acreditaram de novo. Essa era aquela hora que eu falaria assim, vira por irmão do seu lado. Não acreditaram de novo, irmãos. Ei, quantas vezes Deus já te deu água? Quantas vezes Deus te deu graça? Quantas foram os cuidados e as provisões e os livramentos de Deus até aqui? Por que que ao invés de reclamar, a gente não vai para o monte orar? Por que que ao invés de buscar Deus, ao invés de confiar em Deus, ao invés de clamar a Deus, a gente vai reclamar para quem não pode resolver nosso problema? Por que que a gente coloca expectativas em coisas ou em pessoas que não têm respostas para nós? Deus havia feito grandes milagres. Eles já tinham tido prova desse cuidado. Havia faltado água e Deus havia dado água para eles. E agora Deus os prova de novo. E os abençoados repetem na prova. Tinha gente que já estava no 7º ano de prova repetida. Quantas provas nós estamos repetindo, irmão? E quando a gente repete na prova, tem que fazer o que de novo? A prova. E presta atenção. O problema da reprova é que a gente acaba ficando num ciclo vicioso de queda naquela área. Você já andou em círculo na sua história de vida? Sabe aqueles problemas que se repetem sucessivamente? E você está quase para romper e cai naquele lugar, quase para romper e volta naquele lugar. São provas que se tornaram reprovas, que se tornaram um ciclo vicioso de quedas e reprovas, por conta da incredulidade, que nós não confiamos que Deus é a água da vida para nós, que Ele é a nossa bandeira. Esse tem sido o nosso grande problema nesse tempo como igreja, como cristãos. É quando Deus vai nos fazer agora lutar, batalhar, para que a gente possa avançar, conquistar. Porém, nós estamos dando volta em círculo no mesmo ponto e não rompemos em tantas coisas nessa trajetória. O povo poderia ter ido para Deus, porque já tinha aprendido o caminho. Poderia ter chegado a Moisés: Moisés, como você clamou, vamos clamar a Deus, o que tem que fazer? Não, o povo já chega chutando tudo, acabando com tudo, desviando de vez. E aí, presta atenção, os amalequitas, eles só estão ao derredor, esperando os fracos, os desanimados, os reclamões, os retardatários, os que estão longe, os que estão desagregados. Ele só está esperando para dar um bote. Ele só está esperando para acabar de vez. Porque a estratégia de Amaleque era essa. Olha só o que diz Deuteronômio 25, 17 e 18. Lembre-se do que os amalequitas lhes fizeram no caminho. Presta atenção nesse texto. Lembre-se do que os amalequitas fizeram com vocês no caminho. Vocês estavam numa jornada. De repente, os amalequitas, olha aqui, não tentaram um acordo, nem chamaram Israel para a guerra. Fizeram outra coisa. Diz assim: lembre-se do que os amalequitas lhe fizeram no caminho, quando vocês saíram do Egito. Quando vocês estavam cansados, exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês o descanso de todos os inimigos ao seu redor na terra, que Ele lhes dá para dela tomar posse como herança, vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo dos céus. Não se esqueçam. O que eles fizeram? Quando nós estamos no caminho, os amalequitas aparecem de surpresa. Eles sempre se colocam no caminho, na retaguarda.
Porque eles sabem que os cansados são vulneráveis. Eles sabem que os cansados negociam valores, negociam princípios. Esaú é uma prova disso. Voltou cansado da batalha, da caça e vendeu a sua primogenitura. Elias, cansado, entrega, pede para morrer. Entra numa depressão profunda e vai para uma caverna. Os cansados negociam chamados, propósitos, famílias. Os cansados negociam valores. Os cansados se tornam vulneráveis no processo. A ideia é os cansados, os exaustos, os que ficaram para trás. E eliminem. Eu vou concluir o texto aqui. Você tem que tomar um cuidado agora, para não ficar para trás. Eu sei que vai ser um desafio pegar o ritmo de novo com Deus. Já está sendo um desafio retomar os cultos. Vai ser um desafio retomar a igreja. Vai ser um desafio retomar o processo de esperança no coração de muita gente. Desafio lidar com o luto. Desafio lidar com o medo. Desafio lidar com a insegurança. Mas você não pode ficar para trás. Você não pode perder o ritmo, você não pode perder o compasso. Presta atenção. Eu não estou falando de estar no mesmo lugar geograficamente todo mundo agora, porque não pode. Eu estou falando de estar de coração unido. Você tem que estar debaixo de uma cidade refúgio agora. Você tem que estar debaixo de uma família da fé. Você tem que ter pessoas que oram com você. Pessoas que choram com você. Pessoas que intercedem por você. Você tem que ter agora pessoas que vão te ajudar a segurar você. Porque você está fraco, desanimado, apático. Não é momento de você agora virar as costas. Não é momento de você se isolar. Não é momento de você agora fechar o coração. Não é momento de você agora desistir. Não é momento de você agora ficar para trás. É momento agora de você dar um pique e ir para o campo de batalha. Porque juntos nós vamos avançar e vencer em nome de Jesus. É através da unidade, é do princípio da unicidade. É estarmos juntos como um só corpo. Tem determinadas batalhas travadas que nós só vamos vencer como igreja. Atos 12 diz isso. E a igreja orava incessantemente. E Deus envia lá um anjo onde Pedro está preso e liberta Pedro. Tem orações que Deus vai responder a partir do momento que nós estamos juntos, como um só povo, uma só fé, buscando um só Deus, com as nossas mãos levantadas, crendo que nosso Deus é a nossa bandeira, e Deus vai quebrar cadeias, grilhões, e abrir portas e celas, e libertar vidas em nome de Jesus. Tem guerras que você não consegue vencer sozinho. Você precisa estar junto com o povo de Deus. Você precisa estar com o coração ligado. Por isso que Amaleque se especializa primeiro aos cansados, aos exaustos, aos vulneráveis, aos desacreditados, aos descontentes, reclamões, aos que ficam para trás porque são fáceis caírem em emboscadas do inimigo. Foi esse grupo que chega Moisés e ele vai dizer: vocês estão tentando Deus de novo? Deus já fez tanto, vocês estão colocando Ele à prova de novo, tentando a fidelidade de Deus de novo, vocês estão tentando o caráter de Deus de novo, a natureza de quem Deus é. Ele já provou para vocês quem Ele é. Ele já provou para vocês. Lá no Egito Ele desceu, Ele visitou vocês. Lá no Egito Ele tirou vocês de lá com mão forte. Nesse processo de 90 dias, quantos foram os cuidados de Deus com vocês até aqui? E vocês ainda não conseguem descansar na fidelidade do braço forte do Senhor. Vocês não conseguem aquietar a alma. Vocês não conseguem descansar o coração. E aí o texto segue. Moisés vai fazer o quê? Buscar a Deus. E vai clamar a Deus. E Deus responde: pega o bordão, que representa a autoridade, que representa a minha presença. Assim como eu fiz em Mara, assim como eu fiz nas águas, assim como eu já fiz tanto, você agora toca de novo, que eu vou trazer água para esse povo. Qual foi a decisão de Moisés? Clamar
a Deus. Buscar a direção de Deus. Buscar a vontade de Deus. Eu concluo dizendo para você que Moisés fez tudo aquilo que nós precisamos fazer diante das impossibilidades humanas. Voltar a clamar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a tua sorte. Humilhai-vos, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Clame a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas firmes que você ainda não sabe. Ah, mas eu não consigo nem orar. Eu perdi todas as palavras. Eu só tenho lágrimas. Mais vale uma oração em silêncio, em lágrimas, verdadeira, do que uma oração com muitas palavras que não tem nada a ver com o meu coração. De repente, o que você está precisando é só derramar lágrimas na presença do Senhor. De repente, o que você está precisando é só ficar, não tem nem lágrimas mais para chorar. Não tem problema. O Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Basta um gemido. Romanos 8, 26. Basta um gemido. De repente o que você vai precisar é chegar na sua casa e ficar 5 minutinhos lá. Deus está aqui, esse é o meu clamor. Estirado lá no chão, onde você quiser. Deus está aqui, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, eu não sei do jeito que vai acabar o mês, eu não sei como vai acontecer isso, mas os meus olhos estão postos em Ti. É tempo de voltar a clamar a Deus. A resposta que você tanto precisa para sair do desespero que você se encontra está no Deus Criador dos céus e da terra. O mesmo Deus que com mão forte foi até o Egito e tirou o povo do Egito, é o mesmo Deus que vai até onde nós estamos agora, vem e nos tira do lugar de desespero e traz a gente para um lugar de descanso e faz aquietar a nossa alma. Descansa o desespero. A batalha nossa de cada dia. Sabe por que eu coloquei esse título? Porque encontrar esse lugar é uma batalha. Encontrar esse lugar em Deus é uma guerra interior. Hudson Taylor diz que o maior trabalho do crente é descansar em Deus. Isaías diz que enquanto nós dormimos e descansamos, Ele trabalha ao nosso favor. O salmista no Salmo 3 ou no Salmo 4 vai dizer: eu deito, durmo e torno a levantar, porque Deus sustém a minha vida. Eu só consigo ter uma noite em paz, uma noite tranquila, uma noite de descanso, recuperar a minha força, recuperar a fé, a convicção, quando eu confio naquele que me sustém, naquele que tem o braço forte que cuida de nós. Moisés clamou. Em Êxodo 15, 25 diz: então Moisés clamou a Deus, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, e ele lançou nas águas, e elas se tornaram doces. Números 12, 13, Moisés clamou a Deus, dizendo: ó Deus, rogo-te que cures. Está falando de Miriam. Moisés desenvolveu a prática de quando ele não tem respostas diante das impossibilidades humanas, ele sabe a quem recorrer. Ele sabe a quem buscar. Ele sabe que ele tem um bordão nas mãos. Hoje, Deus coloca um bordão nas nossas mãos. O bordão é a autoridade que a oração nos traz. É a convicção. Nós chegamos em Refidim. Você vai ficar desesperado no lugar que Deus quer te dar descanso, ou você vai encontrar esse lugar de descanso nele? Vamos colocar em pé, por favor.
Pai, é tão difícil lidar com essas estações das nossas vidas. É tão complexo para nós, Deus, quando não olhamos ao lado e não vemos saída. Quando as dívidas estão batendo na porta de casa. Quando a saúde foi embora. Quando o luto chegou. A morte. A perca de um ente querido. Quando o trabalho foi perdido. A empresa faliu. É tão difícil, Deus, nós olharmos para essas realidades e encontrar descanso no Senhor. Geralmente o desespero toma conta de nós. A sequidão espiritual. A angústia profunda da alma. E durante essa semana que passou, Deus, muitos aqui que estão nos acompanhando agora e que vão nos acompanhar essa semana, passaram uma semana de uma angústia infernal. Uma angústia dentro da alma que chegou a doer o peito. Uma dor consumindo o interior, sem aparente solução. Algumas pessoas estão aqui conosco nessa manhã, angustiadas, desesperadas. Eu quero pedir, Espírito de Deus, em nosso meio, coloque a tua mão poderosa sobre esse coração. Coloque a tua mão poderosa sobre essa pessoa agora. Todo esse nó, todo esse peso, toda essa angústia, toda essa opressão, todo esse aperto, eu quero pedir essa manhã, Deus, traga alívio, descanso.